Olá, amados, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu venho aqui hoje compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com vocês. Meu nome é Natália Vanik Braga, eu tenho 30 anos, sou aqui mesmo minha nacionalidade é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente eu faço curso técnico em saúde bucal. Eu postei para algumas pessoas já me conhecem aqui, né? Outras não, mas eu postei meu testemunho, né? Em slide. Mas eu senti aqui de Deus de estar compartilhando com vocês em vídeo mesmo e trazer um pouco mais de detalhes para vocês sobre a minha história, para que vocês possam ter fé, acreditar que tudo é possível que crê, né? E nada é impossível para Deus, né? Da mesma forma que o Senhor Jesus, Ele mudou, Ele transformou a minha vida, eu tenho certeza que não importa a situação que você esteja passando, existe um Deus poderoso, que se você tiver fé e acreditar e buscar a presença dEle, né, todas as coisas é possível na sua vida. Amém? Então eu vou começar um pouquinho sobre o início de tudo, né, da minha infância, um pouquinho sobre as coisas que eu passei, né, que me fizeram também, que acarretaram ali, né, ao longo da minha história. Então, eu, né, fui criada, né, com a minha mãe, desde pequenininha, minha mãe e meu irmão mais velho, e a gente morou, né, em vários lugares, e chegou uma época que minha mãe e meu pai se separaram, né, eu continuei tendo contato com meu pai. E a minha mãe, né, ela começou a se relacionar, ela sempre cuidou muito bem da gente, né, trabalhava, né, tinha até uma lojinha de manicure. E chegou uma época ali nos meus 7 anos que minha mãe, ela começou a beber muito, né? Ela começou a beber muito, ela conheceu, né, ela ingressou em outro relacionamento. E ela começou a beber muito, e aí acabou que ela não estava conseguindo cuidar de mim, do meu irmão mais velho, como antes. E a gente sempre foi próximo da família do meu pai, né? Meus parentes, minha avó que faleceu. A gente sempre teve esse vínculo, né, muito de perto. Mas a gente ficava com a minha mãe mesmo na época, e a minha mãe acabou começando a beber muito, como eu falei com vocês, mas ela ainda cuidava da gente, né? E a gente começou a se mudar muito, morava num lugar, morava em outro lugar, não ficava muito estável, não tinha um lugar assim estável, não ficava numa casa estável, a gente ficava igual cigano, eu falava, né? Que a gente era igual cigano, mudava pra aí, acho que já morei uns 10 bairros que eu me lembro aqui em Belo Horizonte. E ela conheceu, né, o meu ex-padrasto, né, que é o pai dos meus irmãos, e ele começou a morar com a gente, logo após ela engravidou e tudo mais. Era um relacionamento muito difícil, e a gente se mudou, né, pro meu bisavô. Eles deram uma casa pra minha mãe morar com a gente. Comigo, nisso, ela já tinha meus dois irmãos mais novos. E a gente foi morar lá em Nova Contagem. E lá minha mãe, né, aí que ela se afundou mesmo, né? Aí ela não conseguiu mesmo cuidar da gente. E o conselho tutelar foi lá, pegou a gente, levou a gente pra casa da minha avó. E nisso a minha avó começou, eu já tava com uns 9 anos. Foi uma fase muito difícil pra mim, né? Que eu era muito apegada com a minha mãe. E eu sofri muito porque acabou com a minha mãe, ela pegou meus irmãos, né? Depois disso ela conseguiu melhorar e pegou meus irmãos e foi morar com meus irmãos na casa da avó paterna deles, né? Porque como eu e meu irmão era de um pai, e os meus outros 2 irmãos era do atual na época, né? Atual relacionamento dela na época. E eu e meu irmão mais velho ficamos na casa da nossa avó, dos nossos avós maternos.
E foi um momento muito difícil pra mim, que eu era muito apegada com a minha mãe e tudo. E antes disso, né, da gente ir pra casa da minha avó, acontecer essas coisas todas comigo, com a gente, né, com a minha família, lá em Nova Contagem, eu fugia muito. Tem uma vez que eu fugi, né, porque tinha uma bicicleta, abrindo uma aspas aqui só pra contar, né, um pouquinho das coisas que eu passei na minha infância. Eu tinha 9 anos, eu peguei e eu queria muito uma bicicleta, eu era apaixonada, porque uma vez eu tinha ganhado uma bicicleta e o meu padrasto tinha vendido essa bicicleta, e falou que estava no concerto, ela tinha estragado, levou pro concerto e nunca mais eu vi essa bicicleta na minha vida. E eu fiquei querendo muito uma bicicleta, e minha mãe na época ela já tinha terminado com o meu padrasto, e ela comprou essa bicicleta pra mim. Um outro namorado que ela tinha ajudou ela a comprar essa bicicleta. E aí eu fui brincar, eu e minhas duas crianças, e acabou que a gente foi pra um lugar lá, antigamente, né, a gente ia muito nesses rios, essas coisas assim, né, eu até esqueci o nome, e a gente foi. E aí a gente deixou a bicicleta assim, pra gente nadar lá e tal. E passou 2 meninos grandes, aí tinha um corredor assim, uma trilha, na verdade, que lá era muito mato, umas coisas assim. E pegou a bicicleta, pegou a bicicleta e saiu andando com a bicicleta, roubou a minha bicicleta e da minha colega, né, da minha amiguinha, que ela chama Poliana, né. Eu até encontrei com ela depois, a gente tá maior e tudo. E eu fugi, o menino que tava com a gente falou assim: nossa, vai embora, sua mãe vai te bater. Minha mãe era brava mesmo, né, e tudo, e eu fiquei morrendo de medo, e peguei e fugi. Eu fiquei 3 dias na rua, lá no Eldorado, dormi debaixo do viaduto, assim, graças a Deus, na época não me envolvi com drogas e tudo, mas eu ficar 3 dias na rua, uma criança de 9 anos, né, foi meio que assustador, e tudo por causa de medo, né, eu tava com medo da minha mãe me bater. Então, e como ela batia mesmo na gente, então, pais aí, fica esse alerta pra vocês, né, eu acho que bater não resolve. Eu sou uma mãe que eu não gosto de violência física, nenhum tipo de violência emocional, então eu trabalhei muito isso em mim ao longo da minha vida, justamente também para quebrar ciclos e padrões, né, enfim, mas esse aí é só fecha aspas aqui. E acabou que eu voltei pra casa bem e tudo, mas minha mãe tava desesperada, né, lá, chorando, mas graças a Deus. Aí, o que acontece? Só completando aqui, né, depois desses 3 dias que a gente ficou, a gente pediu, né, coisa na rua, a gente tinha um parquinho lá, eu e minha colega, a gente pediu os ingressos, os pessoal lá, e fomos no parquinho, mas eu falei assim, eu quero ir embora, né, não quero ficar nessa vida. E nisso você já vê que o inimigo, né, a gente que é cristão, já vê que o inimigo tá querendo levar a gente pra aquele lugar, né, de escravidão ali nas ruas mesmo, que depois, ao passar dos anos, eu realmente vivi nas ruas. E nisso, o meu colega, esse amiguinho, né, ele também era novo, acho que tinha uns 10 anos, essa criança também que estava conosco, ele virou pra mim e falou assim, não, a gente vai ficar aqui até quando a gente tiver 18 anos. Aí eu assustei, eu falei assim, não, que eu vou ficar aqui até 18 anos, nada. O primeiro ônibus que eu vi que ia pro meu bairro, eu peguei o ônibus e fui embora. E aí nem sei se ele tá lá até hoje, porque ele tinha uma irmã realmente que tava no uso de drogas, né, que morava debaixo do viaduto. E não sei como é que tá, espero que esteja tudo bem. Mas contar um pouquinho, né, de como foi essa minha infância, né, e nisso eu também vivi isso, mas também vivia coisas que Deus me proporcionou, como eu contei no meu slide, né, eu sempre gostei muito de cantar na igreja. As irmãs iam lá em casa, né, quando eu tinha uns 9 anos, para me cantar na igreja, para me participar da escolinha bíblica dominical, que é fundamental, porque isso também me ajudou muito. Uma idosa, que era a irmã Geralda, ela faleceu, ela ficava comigo, me levava para a igreja dela, aquelas igreja do véu, né, então eu cantava na igreja dela, meu pai chegou a pregar lá uma vez.
Então Deus sempre cuidando de mim nos mínimos detalhes, né? Independente da situação que eu estava vivendo ali, né? Numa vida totalmente desestruturada. Eu cuidava dos meus irmãos quando eu era mais nova. Meus irmãos eram pequenininhos, eu tinha 9, um tinha meses, uns 10 meses, e o outro já tinha 1 ano. E eu cuidava deles mesmo, trocava fralda, dava mamadeira, ficava a noite toda com eles, porque muitas das vezes minha mãe saía e deixava a gente sozinha em casa. E eu fui mamãe para eles, né, com 9 anos. Então eu me assumi umas responsabilidades muito novas também, que não era para minha idade. E nisso, né, como minha mãe acabava que ficava e não voltava, minha mãe não era uma má mãe, ela só estava precisando de ajuda, né? Ela só estava ela estava doente, como um dia eu estive. Então eu não culpo minha mãe, eu sei que ela, né, ela teve as dificuldades dela, teve os erros dela, mas eu honro a minha mãe, independente de qualquer coisa. E nisso, né, por ela deixar a gente, o Conselho Tutelar pegou e, como eu tava contando pra vocês, levou a gente pra casa dos meus avós paternos, e aí meus irmãos e ela foram pra casa da avó deles e do pai deles, né, que minha mãe reatou com ele, tudo, era uma briga de ir e voltar, né, acabou que voltaram novamente, e eu e meu irmão mais velho ficamos com a minha avó. E nisso foi muito difícil, eu chorei muito, eu queria muito ir embora com a minha mãe, não queria ficar na casa da minha avó também, porque eu não era criada com a minha avó, era muito novo, tudo novo pra mim ali. E foi muito difícil pra mim, porque eu passei momentos muito difíceis ali na casa da minha avó com apenas 9 anos, né? Meus primos moravam lá, e eu via a diferença no tratamento, né? Eu não era tratada bem, né? Eu era tratada com indiferença, sofri muito abuso emocional, psicológico, né? Eu ouvi muitas palavras de maldição, eu não vou dizer aqui, né? Mas não foi uma criação saudável. E tudo isso, essa acepção de pessoas, né, que minha avó tinha comigo, essa indiferença que ela tinha, eu via, né, às vezes uma coisa acontecia lá, era eu que era culpada, eles podiam fazer as coisas e eu não podia fazer, às vezes eu até não ia pra escola, e foi muito difícil pra mim. Acabou que eu era uma menina obediente, eu respeitava e tudo, mas chegou uma hora que eu via que eu comecei a absorver. Na psicologia tem um nome para isso, que é o senso de desmerecimento, que você vai ouvindo aquilo, que você acha que você não vale nada, você é isso, você é aquilo, e acaba que você mesmo cria essa identidade em você. E foi o que aconteceu comigo. Eu criei essa identidade em mim, né? Eu achava que realmente eu não valia nada, que eu não prestava, né? Que eu não era bonita, que eu não valia nada. E aquilo, todas aquelas palavras de maldição que eram declaradas, né? Proferidas ali. Não sei se é assim mesmo que fala. Isso acabou comigo. Isso foi assim, eu me revoltei completamente, já tudo que eu tinha vivido no passado, essa ausência muitas vezes do meu pai, essa situação com a minha mãe, essa quebra de vínculo, né, muito nova, e ainda vivenciar isso tudo, né, na casa dos meus avós, isso pra mim foi muito difícil e eu me revoltei completamente. E aí quando eu fiz 12 anos, né, depois dos meus 12, porque aí chegou uma época que minha mãe e minha avó mandaram eu para a cidade dos meninos, eu fiquei lá 6 meses, fiz curso de canto, né, como eu falei para vocês, eu sempre gostei muito de cantar, e fiz recepção também, mas meu pai, ele chegou e me tirou de lá, aí fiquei uma época com meu pai, né, meu pai cuidou de mim muito bem, mas depois voltei para casa da minha avó, com a minha mãe, e era sempre uma brigaiada, né, quem fica com quem, mas também tem essas questões de criança, né, que a gente passa, né, quando os pais se separam, muitas das vezes a criança que sofre mais, e a criança acaba vivenciando toda aquela convivência de separação,
né, de brigas, mas enfim. E aí eu saí da cidade dos meninos, né, e fui morar com meu pai, depois fui morar com a minha mãe, com a minha avó novamente, e nisso foi aonde eu comecei a me revoltar, né. Aí eu comecei a sair, comecei a beber, né, primeiramente, depois comecei a fumar cigarro, a sair para baile, para as más companhias, e comecei a fumar maconha, cheirar loló, e nisso eu já foi uma porta de entrada, né, para tudo que ia acontecer no futuro comigo. E nisso, meu pai, vendo tudo isso, na época, meu pai me pegou minha guarda, eu já tava com 13 anos. Ele viu minha avó, né, acabou que ela não deixava morar com ela, muitas vezes me botava para fora de casa, com 13 anos. E nisso meu pai pegou minha guarda e eu fui morar com ele, com a minha madrasta, que também, né, foi uma referência para mim. Sou muito grata a Deus pela vida dela, porque ela, né, fez muito bem para mim durante a época que eu estava com meu pai. Uma pessoa muito boa, né, que me ajudou, que muitas vezes ele fez o papel de mãe, né, que não são todas as madrastas que são más, não é igual a Branca de Neve. E nisso meu pai me matriculou na escola, eu comecei a estudar, estava no 6º ano, meus 13 anos, estava no 6º ano, fiz o 6º ano, era uma menina muito revoltada, desobediente, fugia muito, eu era muito problemática e saía, ia pra balada com 13 anos, pra festa. Aí chegou uma época ali que eu quietei, né? Eu tava falando com Deus, falei com Deus, Senhor, eu não quero mais ser essa menina rebelde, essa menina desobediente, né? Eu quero ser uma menina de Deus mesmo, né? Que eu já tava, meu pai era pastor, meu pai é pastor, né? Missionário, pastor. E ele tinha uma igreja na época, eu comecei a frequentar a igreja dele, comecei a ir na igreja. Aí Deus começou a mudar meu coração, eu comecei a desejar estar na presença de Deus, mas tudo aquilo que eu tinha passado e vivido ainda não cicatrizou, não foi consolidado. Estar na presença de Deus, aquilo não foi consolidado ali, e eu acabei novamente indo para os caminhos errados, meus 14 anos, né? Eu gostava muito de ficar com a minha avó, ela já faleceu, minha avó Regina, ela faleceu. E assim, é como se fosse uma segunda mãe pra mim, né? Eu amo ela até hoje, né? Independente dela não estar aqui mais. E eu ficava muito na casa dela. Ela também tinha um problema com álcool, mas era sempre uma super vó pra mim, sempre foi, muito carinhosa, minha avó paterna. E eu acabei conhecendo um rapaz ali na rua dela, quando eu ia pra casa dela, e acabou que eu comecei a gostar dele, e passou alguns dias, eu larguei a casa do meu pai e fui morar com ele, com 14 anos. Larguei os estudos, larguei tudo. Então assim, eu tive muitas, né, experiências boas ali na fase da minha adolescente. Foi pouco tempo, né, foi 1 ano e pouco, de 13 para 14 anos, mas infelizmente não se prolongou, né? Eu comecei a estudar, comecei bem na escola, mas depois meu desempenho caiu, né? Eu acho que porque eu ficava muito distante da minha mãe, acabou que eu acabei ficando revoltada novamente com algumas situações. Não dá para contar detalhes por detalhes aqui, mas estou contando aquilo que está me vindo, né? A memória. E aquilo também que eu acho, né, que eu acho viável falar, né? E eu conheci muitas amizades na escola, né? Alguma delas é a Rafaela Tito, que ela me segue hoje, eu sigo ela, foi muito bom. Tem a Thaís, que eu não consegui ter contato com ela, mas foram amizades que a gente fizemos vínculo, foi muito bom, né? E vi pessoas depois que se formou, que a gente estudou junto. Graças a Deus hoje tem uma vida, né, boa.
E nisso eu comecei a morar com esse rapaz. Ele tinha 19 anos na época. E fui morar com ele. Ele também usava muita droga, né? Cheirava, fumava maconha. E eu acabei, na época eu ainda não, né? Quando eu saí da casa do meu pai, eu ainda não tava, não, como eu tinha experimentado, né? Quando eu fiquei revoltada ali, depois que eu saí da cidade dos meninos. Porém, quando eu fui morar com meu pai, eu não usava, não usei. E depois, quando eu comecei a namorar com ele novamente, eu voltei a usar. Ele fumava muito maconha, cheirava bastante, usava loló. Então, eu comecei a usar também com ele. E vivemos assim durante todo o nosso relacionamento. E acabou que eu viciei muito no pó. Cheirava muito. E eu não consegui, teve uma época que eu não conseguia parar. Mesmo depois, eu consegui ficar a gravidez do meu filho, né? Que eu vou contar pra vocês que depois de 2 anos de relacionamento, eu engravidei com 16 anos, uma adolescente, do meu primeiro filho, Samuel. Eu consegui ficar sem usar na gestação dele, graças a Deus. Mas depois que ganhei ele, voltei a usar novamente e a cheirar bastante, usar muita droga. E nisso já era um relacionamento muito disfuncional, brigas, e chegou uma hora que eu não queria mais. Eu tentei mudar e tentei ir pra igreja, tentei mudar, tentei ser uma pessoa melhor, mas infelizmente eu não consegui. Chegou uma época que eu terminei com ele, terminei 2 vezes. Terminei uma vez, fui morar com meu irmão lá no Morro das Pedras, levei meu filho, depois reatei com ele novamente, não deu certo e fui para Sabará, onde a minha mãe estava com meus irmãos, que meus irmãos haviam ganhado uma casa lá em Sabará, e da tia deles, e nisso fui morar com eles, com minha mãe lá. Lá eu conheci um rapaz, né, que eu tive um relacionamento durante 3 meses, eu tinha 19 anos nessa época. E aí, depois que eu ganhei meu filho, né, fiquei com o pai do meu primeiro filho, que é o Samuel, até os meus 19 anos. Então, dos meus 14 anos até os meus 19 anos, eu fiquei com o pai do meu primeiro filho. E tentei ficar com ele, mas não deu certo. Então, teve esse término, fui para Sabará, como eu estava falando agora, e lá eu conheci um rapaz, né, com meus 19 anos, e na época eu usava muita droga, eu cheirava bastante, e tivemos um relacionamento de 3 meses, mas não deu certo. Eu voltei, né, para Belo Horizonte, e fui atrás do pai do meu filho, o pai do Samuel. Tentei reatar novamente com ele, né? Eu era muito nova, não sabia o que eu queria da vida. E tentei, porque pra mim, eu queria uma família, né? Então, assim, eu, meu filho e o pai dele. Nisso, não deu certo, porque eu descobri que eu estava grávida do rapaz que eu tive um relacionamento durante o período em Sabará. E nisso, não deu certo, a gente brigava bastante e acabou que eu falei, olha, eu deixei meu filho com ele, ele tinha alugado uma casa, a gente tava morando junto, e eu deixei, como ele descobriu que eu estava grávida e não era dele, eu fui embora, ele não aceitou, fui embora e falei assim, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar meu filho com você, porque eu achei mais seguro deixar meu filho com ele, que tinha uma casa, do que eu, que não tinha, né? Então, eu deixei meu filho aos cuidados dele, né? Que futuramente ficaria aos cuidados da mãe dele também. Aí, nisso, eu fui para as ruas, né? Fui viver uma vida completamente de promiscuidade, completamente destruída, na verdade. E entreguei, né, aos desejos desse mundo. Como eu já estava destruída, né, antes, fiquei mais ainda. Cheguei a morar numa casa, e nessa casa o dono de lá deixou eu ficar lá, e ele usava pedra, né? Ele usava crack.
E na época eu não usava, mas eu cheirava bastante. Mas acabou que eu vendo muito ali, muitas pessoas usando ali, uma hora ele me chamou, e aí ele me chamou e eu fui e experimentei. Quando eu experimentei, passou 3 dias, já não conseguia mais ficar sem fumar o crack. E comecei a fumar. E nisso, como eu contei pra vocês, eu estava grávida. E eu estava grávida de 3 meses já. 2 meses, 3 meses. E eu comecei a fumar bastante, né, na gestação. Eu já estava viciada na cocaína e viciei no crack. E ficava nas ruas grávidas, na gestação, andando pra lá e pra cá. E a barriga só crescendo. Aí eu ficava muito do lado da casa dos meus pais. Depois eu vim pro lado aqui do centro de Belo Horizonte e comecei a ficar ali na Pedreira, Antônio Carlos, na Cracolândia de Belo Horizonte mesmo. E nisso eu já tava ali com meus 5 meses de gravidez, né? E eu não sabia que futuramente ia ser um casal de gêmeos. Quando eles estavam na minha barriga já, né, formados ali, eu sentia 2 pessoinhas ali. Até comecei a supor que era realmente, mas não fiz pré-natal, passei a minha gestação toda nessa situação. E eu conheci um rapaz também, né, que a gente futuramente, hoje é meu marido, meu atual esposo, o Ivanderson. E eu tava grávida já de 6 meses, mais ou menos, eu acho que quando eu conheci ele. E a gente começou a se gostar, começou a se relacionar e começamos a ficar juntos, né? E a gente morou num galpão, que no slide eu até conto sobre esse galpão, que a gente começou a morar nele. E eu passei praticamente essa gestação, né? Meu filho estava morando com o pai e a avó nessa época. Eu estava nas ruas, né? No uso de drogas, né? Na minha segunda gestação. Conheci o Ivanderson, a gente começou a se relacionar. E eu ganhei as crianças, né? Assim, comecei a sentir contrações ali na porta desse galpão. Que era um galpão vazio, né? E a gente fez ali a nossa casa, porque, como eu disse, não era por não ter onde morar, mas porque o vício, ele tira de você tudo. Ele te tira o amor próprio, a dignidade, tudo que você tem, ele tira de você. E eu comecei a sentir contrações, né? E acabei indo para o hospital, onde a minha família paterna me acolheu, né, ali no primeiro momento, e eu acabei ganhando realmente gêmeos, o que eu estava supondo, né, que era. Foi comprovado, né, na maternidade, e primeiro saiu um menininho lindo, Miguel, e depois veio a Emanuele, que ela estava escondidinha, né, os 2 nomes foi eu que dei para os meus filhos. Minha intenção era cuidar deles. Eu fui para casa do meu pai, com a minha madrasta, eles me acolheram, né, me deu tudo que eu precisava ali, me apoiaram, né, nesse momento. Mas eu estava muito dependente do crack ainda, das drogas, e eu não consegui ficar ali, né, passei praticamente 1 semana só com as crianças, bem pequenininhas, elas ainda estavam mamando no peito, né, e eu falo assim que Deus me deu o dom, né, de gerar gêmeos, porque logo mais viria mais um casal de gêmeos. E nisso eu voltei para as ruas novamente, comecei, né, usar. Na verdade, eu fui atrás do meu atual marido, Ivanderson, para ver onde que ele tava. Minha cabeça era assim, olha, eu vou lá, né, vou ver meu namorado, né, e vou conseguir voltar para poder ficar com meus filhos. Mas eu não consegui voltar. Eu não consegui. Quando eu voltei e usei novamente, eu não consegui voltar. Eu tava cheio de leite, meu peito ficou todo empedrado, né? E eu só voltei depois de muito tempo para ver meus filhos. Praticamente depois de alguns meses que eu cheguei a ir ver eles, depois de uns 6 meses eu consegui ver eles, né? O meu menininho ficou com a minha tia, Lisete, porque acabou que meu pai também, né? Como ele tem um filho autista,
ele não conseguiu ficar com com as duas crianças, por muitos motivos. Aí minha tia Elisete acabou ficando com o Miguel e a Jéssica com a Emanuele para poder revezar esse cuidado, mas as crianças sempre tiveram contato, né? Porque parente, minha tia, minha prima paterna, então elas são próximas, então as crianças ficaram próximas também, que isso é muito bom, não separaram eles, né? Totalmente. E aí eu fui ver eles, né? Mas ainda não estava bem e acabou que logo na gestação deles, eu contei até um relato, né, que eu quase morri nas ruas. Uma vez um homem, né, ele, por causa que ele queria meu cachimbo, meu isqueiro, ele quase me matou por isso. Eu virei de costas, ele me deu um mata-leão e me enforcou mesmo, para poder me apagar mesmo. E aí eu quase desmaiando ali, clamando a Deus, eu caí no chão e comecei a arrastar meus joelhos, né, grávida das crianças, dentro da minha barriga. E aí alguém gritou na hora, eu consegui morder o braço dele e ele me soltou, mas ele não se conformado, né, demoniado ali, pegou uma pedra e tacou na minha cabeça. E ali eu quase realmente vi que eu iria morrer mesmo, porque ele estava me sufocando mesmo, para me poder perder a respiração, e não sei o que teria acontecido ali. E eu clamei a Deus, agradeci a Deus, porque eu sempre soube, né, um Deus maravilhoso que existe aqui nessa terra, independentemente de qualquer situação, sempre crendo, né, que Deus é um Deus poderoso, né. Tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, né, um pouco eu trouxe, né, para minha vida, não conhecendo mesmo de lendo a Bíblia, mas um pouco que eu conheci, porque eu falo a verdade, que quando você conhece Jesus verdadeiramente, você não volta para trás, né? Eu falo que eu conhecia Deus de ouvir falar, como diz a palavra de Deus, e hoje eu conheço de estar com ele. Antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas eu não tinha experiências com ele. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho experiência com Deus, eu conheço o Senhor Jesus. E é o que me faz estar de pé, é a graça e a misericórdia dele, estar na presença dele, estar debaixo da dependência do Senhor Jesus. Porque eu falo que no dia que eu sair debaixo da dependência do Senhor Jesus, eu não sei o que será de mim, né? Então eu só estou de pé hoje porque ele me sustenta, porque sozinha eu não estou de pé. Eu só estou de pé porque ele está me sustentando. Amém? E nisso, né, aconteceu isso, e eu clamei a Deus, agradeci a Deus, né. Mais pra frente eu teria, né, outro casal de gêmeos, que é Esté e Estevão. Eu e o pai dele também demos esse nome para eles, né, que é bíblico. Eu sempre amei versículos bíblicos, sempre gostei, né. Eu sempre tentei estar na presença de Deus, mas eu nunca consegui igual hoje eu consigo, né, igual hoje eu estou na presença do Senhor Jesus. Eu sempre tentei ir para um caminho do Senhor, porque eu sempre eu sabia, né, que Deus, ele tem um chamado na minha vida. Na época ele tinha um chamado na minha vida. Eu sempre amei, eu sabia que eu tinha um chamado para levar a palavra, porque ecoava isso no meu coração, né, quando eu cantava na igreja mais nova, quando a palavra do Senhor era ministrada nas igrejas, eu sentia ali que eu tinha um chamado de levar a palavra, que através da minha voz eu louvar o nome do Senhor Jesus e alcançar vidas para o Senhor Jesus. E Deus permitiu que eu passasse tudo isso também, para que hoje o nome dele fosse glorificado, né? E eu tive a Esté e o Estevão, fiquei a gestação também nas ruas, mangueando, fazendo uso, né, naquela situação, e a gente morando no galpão. A família do Ivanderson tentou ajudar a gente, mas não conseguiram, né? E quando as crianças nasceram, Esté e Estevão, a gente tentou ficar com eles também. Eu tentei fazer acompanhamento no sessão, eu passei pela assistente social, psicólogo,
Minha avó também chegou a tentar me ajudar, né? Minha avó materna, tanto que ela ficou um período com as crianças, né? Ela ficou 9 meses com as crianças enquanto eu estava nas ruas, porque quando eu saía, as crianças podiam ficar no hospital e a mãe podia ter alta. Eu acho que isso foi o fim, né? A mãe podia ter alta. Eu fui embora, fui ficar na casa da minha avó, e aí fui de novo atrás do meu marido, né? O Ivanderson, meu esposo, e nisso não consegui voltar novamente. É uma triste realidade, né, gente? Você ter o privilégio de ter tido 2 casais de gêmeos, maravilhoso, mas não ter tido a oportunidade, né? Assim, a oportunidade sim eu tive, mas não ter conseguido cuidar, né, desses lindos casais de gêmeos. E eu agradeço muito a Deus por me dar o privilégio, a oportunidade de ter gerado eles, de ter dado a vida a eles, e de ter feito, né, na vida de alguém, abençoado a vida de alguém também, porque meus filhos são uma bênção do Senhor. Ou mais pra frente eu vou contar o desfecho de tudo isso. E eu não tive, gente, não tive educação sexual. Minha mãe não conversava sobre preservativos, não tinha isso, não tinha. Eu não sabia nada de gravidez, não sabia nada de preservativo. Eu não sabia nada, nem menstruação. Eu tinha noção quando eu fiquei menstruada com 11 anos. A minha prima virou pra mim e falou, coloca isso aí, e assim. Eu fiquei com medo, eu achei que eu tinha cortado quando eu tive a minha primeira menstruação. Então, pra você ver como é a situação. E não tive nada disso, né? Eu falo hoje em dia, né? Eu converso sobre isso com os meus filhos, meu filho de 13 anos, o Samuel hoje ele tá com 13 anos. Eu converso sobre isso com a minha menina de 10, né? Que 10 já é uma idade que dá pra você sim conversar, sim, sobre educação sexual. Eu acho que cada faixa etária, assim, com cuidado com as palavras, mas sobre também quem pode pôr a mão, né? Que ninguém pode pôr a mão no seu corpo, quem pode pôr a mão no seu corpo é só você. Eu converso muito sobre isso com os meus filhos, né? Que o corpo deles são deles, que ninguém pode pôr a mão, né? Que quem pode, minha filha mais nova, quem pode dar banho, né? É apenas eu. E quando ficar mais quando ela souber, porque ela tem autismo, né? Então ela precisa muito de mim. Quando ela souber, é só ela ou médico ali do atendimento. E se a mamãe estiver presente. Então isso é muito estabelecido aqui dentro do meu lar, dentro da minha casa hoje, como serva do Senhor Jesus. E isso evitaria também, né? Mas assim, não voltando no passado, mas para você trazer algo para o futuro, né? Para os seus filhos, para poder você quebrar esses padrões. Converse com seus filhos sobre educação sexual, fale sobre essas questões, que é muito importante. Mães falem, pais falem, porque isso faz total diferença na vida dos filhos. Isso previne muitos abusos, né? Isso resguarda a criança, a vida da criança. Nós somos pais responsáveis por essas crianças. Hoje eu sei disso, antes eu não sabia. Tudo isso que eu vivi, né, desde a minha infância, né? Eu falo assim que é uma estatística muito baixa eu ter tido outro caminho. Não que não seria impossível, né? Eu poderia sim, mas por tudo isso que eu vivi, pessoal, a psicologia já comprova isso. O ambiente que você vive, com quem você vive, isso tudo te define, sabe? É muito difícil, mas tem pessoas que conseguiram, passaram coisas piores e que conseguiram, e eu dou glória a Deus por isso. Mas a estatística é muito baixa. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? Criar os seus filhos no caminho do Senhor, com princípios, com valores, num lar estruturado, né? Para também ter a questão da maldição hereditária, também a gente quebrar as maldições hereditárias como eu quebrei na minha vida, né? Isso não vai passar para minha geração, porque eu estou hoje guardada, selada pelo sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E contra a minha vida, o meu irmão, não vale encantamento, não vale maldição, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Amém? Então, quebre isso na sua casa, na sua família, as maldições hereditárias. E nisso, eu não consegui ficar com Estevão. Minha avó ficou com eles, levou eles para morar com eles, passou um tempo com eles e infelizmente ela também não conseguiu. Ela fez o que ela pôde, sou muito grata a Deus pela vida dela. E só que ela não conseguiu. As crianças foram para o conselho tutelar através de uma denúncia e as crianças foram adotadas logo depois. E nessa época, pessoal, em 2017, eu fui presa. Eu fui presa por furto, né? Porque quem tá nas drogas rouba, prostitui, faz o que, né? O que imaginar por conta da droga. E nisso eu furtei, né? Eu fui na onda de outras pessoas, né? Não tô falando que não tive culpa, sim, mas eu era muito descabeceada, né? Eu tinha 20 anos, eu ia mesmo, se me chamasse, fazer as coisas, vamos. Não pensava, não teve essa questão de consequências, não tive uma criação, né? Pra você ter, olha, se você fazer isso, vai acontecer isso, vai ter consequências, né? Uma criação, né, positiva dá para os filhos. E nisso, fui furtar, fui presa, fiquei lá em Bicas 1 mês e alguns dias. Minhas crianças nessa época já estavam com a minha avó. Aí eu saí e meu esposo nessa época, ele estava internado numa casa de recuperação, porque a família dele fez uma internação compulsória. Eles pegaram a determinação do juiz para poder internar ele, né? Porque senão ele teria até morrido nas ruas e hoje a gente nem teria junto, né? E nem teria tido a nossa última rapinha do tacho, que é a Thalita. E ele ficou internado lá, gente. Ele passou muita coisa. Eles deram remédio em excesso para ele, muito odol, sabe? O pessoal lá judiou, né? Uma clínica que não é recomendada, viu? Porque eles maltrataram ele lá. Ele tentou entrar contra essa clínica porque ele ficou doente mesmo. Ele teve uma... eu esqueci, gente. Do remédio, intoxicação neuroléptica. Uma intoxicação neuroléptica, onde quando você toma muito remédio, na época que estava dando muito odol para ele, muito remédio para ele, a pessoa, ela não consegue, ela perde, ela tem rigidez, ela perde os movimentos, emagrece. Então ele não conseguia andar, ele não conseguia mais nem se comunicar direito. E ele ficou, depois a família dele foi lá buscar ele, porque o pessoal lá ligou, falou, olha, ele tá assim, e se eles não tivessem buscado ele tinha morrido. Então Deus também permitiu certas coisas na vida dele, né, para que hoje também ele estivesse na presença do Senhor Jesus. Então, ele passou muita coisa lá. Ele também tem um testemunho muito edificante para a glória do Senhor Jesus. E nisso ele recuperou, ele começou, né, ficou saudável novamente, a família dele cuidou dele. E aí, eu, nessa época, saí da prisão e vim ao encontro dele, né, e a gente se reencontrou. E nesse reencontro eu tive minha 4ª gestação, a Thalita. E nisso ele conheceu, né, aqui na rua de casa tinha uma pessoa que lá da Sara Nossa Terra, a Valéria, e ela fez uma célula na casa dela, né, um casal ali, eram líderes da Sara Nossa Terra, fez uma célula ali, e aí ele começou a frequentar. E nisso, quando eu vinha ver ele me levava para essa célula. Aí o pessoal também quis me conhecer, falou que aí depois de um tempo a barriguinha foi crescendo e tal, e eu já queria sair daquela vida, já tava cansada. Eu orava nas ruas, gente, eu pedia a Deus para me sair daquela vida, já quase levei facada na rua, aconteceu isso na rua comigo. Ai, gente, as ruas é a pior coisa que tem, é você viver nas ruas, sabe? Eu acho assim, o vício não é frescura, gente, o vício é doença. E realmente é mesmo, a pessoa, além dela estar doente, ela está sendo escravizada pelo inimigo ali. Há uma prisão ali, né? Eu até fiz uma canção, eu compus uma canção que, em nome do Senhor Jesus, que
vai estar em breve, né, nas redes sociais, assim que eu fizer a autoria dela, mas ela é assim, Jesus me ensinou amor, Jesus me trouxe libertação, me livrou da prisão, trouxe redenção, cura ao meu coração. Começou desafinada aí, mas depois veio, gente, é porque eu já falei muito aqui, né? Nossa, aqui eu acho que eu vou escrever um livro, se Deus quiser. Mas ela é assim, isso por quê? Porque Jesus, ele me ensinou amor, ele é o próprio amor, como diz em João. Ele é o próprio amor. Então ele me ensinou amor, eu consigo amar porque ele me amou primeiro, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Eu só consigo amar hoje os meus filhos porque ele me amou primeiro, né? A palavra de Deus diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não me amava, como é que eu ia conseguir amar Samuel, Miguel, Emanuele, Esté, Esteu? Não tinha como eu amar a eles. Hoje sim, depois de 7 anos, dia 5/5/2026, faz 7 anos que eu estou liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou liberta, literalmente liberta, gente. Se vocês virarem, mas você nunca... Não, nunca tive uma recaída sequer, para a glória de Deus. Porque eu mudei meus ambientes, eu mudei a minha mentalidade, eu busquei a palavra, eu busquei Bíblia, eu busquei estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Porque sem isso, nada disso era possível. Nada. Sem a presença do Senhor Jesus, eu acho que eu já tinha caído há muito tempo. Eu falo porque eu estou totalmente dependente do meu Deus. Eu sozinha não consigo nada. Eu sou dependente do Senhor, aleluia. Eu sou dependente do Senhor Jesus. E no dia que eu sair da dependência dele, eu caio. Porque aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E eu costumo dizer que eu nunca estive de pé. Eu nunca estive de pé, por isso que eu nunca caí. Eu estou debaixo da dependência do meu Deus. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do Senhor Jesus. Totalmente. Amém? E nisso, o meu esposo, voltando, né, o raciocínio, o meu esposo, ele começou a frequentar essa célula com esse casal da Sara, abençoadíssimos aí, Bruno e Glória, Deus abençoe a vida de vocês. E nisso eu passei por algumas casas de recuperações, não deu certo, uma eu fiquei 2 dias, outra eu fiquei 3 dias, eu fui para 3 casas de recuperação. Uma eu fiquei 1 semana, outra eu fiquei 2 dias e a outra eu fiquei 1 mês. Que foi quando eu engravidei da Thalita, eu já tava com alguns meses e eu fui lá pra Fazenda Renascer. Lá eu fiquei 1 mês lá, mas eu tinha ido pro Revisão de Vidas, que a Sara Nossa Terra, né, tinha, né, eu acho que hoje mudou o nome, mas tinha na época 2018, tinha o Revisão de Vidas, não sei se foi em 2018, ou 2019, teve o Revisão de Vidas, e eu fui pra esse Revisão de Vidas, gente, eu chamo de encontro, é um encontro com Deus, né, revisão da vida, pra você rever sua vida, tudo que você tava passando, tudo que você tava vivendo, e eu fui nesse revisão, gente, foi maravilhoso. Eu tava lá, eu fiquei no céu lá nesse lugar, gente. A glória de Deus estava lá. Cada palavra proferida ali pelos ministros ali, eu peguei cada palavra, eu anotei, eles deram um caderninho, e eu tinha esse caderninho até tempo atrás, e eu anotei tudo ali que foi ministrado naquele Revisão de Vidas, e eu anotei, e eu escrevi
não sei, em alguma das ministrações, eu escutei um versículo que dizia: tudo é possível ao que crê. Ai, glória a Deus, aleluia, gente, eu tô arrepiando. Tudo é possível ao que crer. Quando eu li esse versículo, eu falei: tudo é possível ao que crer? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então, eu vou crer que tudo vai ser possível para mim se eu crer em Deus. Eu fiz disso ali a essência da minha vida. Eu coloquei essa passagem no meu coração. Eu falei: Senhor, eu creio no Senhor. E ali a gente teve um processo ali de entrega, de adoração. Mas esse versículo foi assim, o divisor de águas da minha vida, que abriu o meu entendimento. O Espírito Santo ali tocou na minha vida ali, no meu coração. E eu entendi que tudo é possível se eu crer em Deus. E para você também, meu irmão, tudo é possível se você crê em Deus. Tudo é possível para você. Tudo mesmo. Não importa a situação, se é uma enfermidade, se é a sua vida financeira está destruída, sua casa, sua família, seu filho nas drogas, seu marido, seus filhos. Tudo é possível se você crer em Deus. E quando eu saí desse revisão de vidas, tempos depois, eu ainda voltei para as drogas. E aí, mas Deus já tinha feito a obra ali, pessoal. Já tinha semeado, a semente ela foi lançada. E aí, quando eu comecei a sentir contrações da Thalita nas ruas, eu fui pro hospital de Lomberes e eu orei ali. Eu joguei meu cachimbo e meu isqueiro ali no banheiro. E eu morrendo de medo de perder minha filha, né? Que eu falei: gente, eu já perdi meus filhos, eu não quero mais. E assim, o tempo todo ali na rua, na pedreira, nas ruas, tem aquela lagoinha que faz evangelismo, leva marmitex pro pessoal cobertor. E aí sempre tinha uma oração ali, tinha uma pessoa que estava ministrando a palavra, que estava proferindo, né, lançando ali a libertação. E eu falava: ora pra mim, ora pra minha bebê, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais essa vida, me ajuda. Aí tinha uma pastora que estava ministrando lá na pedreira, na época, e ela falou assim: olha, menina, você vai sair daqui esse ano, você não vai ficar mais aqui, aleluia. Rachirianta basuyana drabarachiriquim talassirianta labadaras. Oh, aleluia. E se cumpriu. Aleluia. Se cumpriu. Ela falou: você não vai ficar aqui, você vai embora. E eu, aleluia, eu vou embora daqui. Eu vou ter uma vida nova. Eu vou ser usada na onde Deus quer me usar. E quando eu entrei no Dilon, já estava ali cansada, virada. Eu tinha demorado a ir para o hospital, comecei a sangrar na rua. Pessoal, eu não contei detalhezinho tudo que eu passei, porque olha pra você ver, esse vídeo tá enorme. Você que chegou até aqui, você é um vitorioso. E você vai ter a bênção na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo como serva do Senhor Jesus. E eu joguei meu cachimbo, meu isqueiro fora, eu orei e falei: Deus, nunca mais eu vou colocar isso na minha boca. Nunca mais. E nisso eu fiquei 18 dias no hospital, né? Porque era um processo, como eu já estava no uso de drogas, né? Eles estavam vendo se eu estava apta para poder cuidar da minha filha. Veio também, eu estava com uma infecção, eu estava tratando essa infecção, uma coisa junto à outra. Eu falei: meu Deus, eu não quero ficar sem minha filha. Eu chorava, eu quero a minha filha, não tira minha filha de mim. Nisso meu esposo ali, né? Ele já estava bem, já estava mais de um ano longe das drogas. E ele já estava bem. E as crianças nisso, gente, eu não contei, mas nesse período,
Eu não sabia. Eu fiquei sabendo assim que as crianças, na gravidez em 2018, quando eu tava grávida da Thalita, em 2018, a gente fez a minha avó Solange, ela entrou com um processo para poder pegar as crianças de volta, mas ela não conseguiu. As crianças ficaram num conselho tutelar, chamava Casa Mãos de Maria. Mãos de Maria. Meu esposo, ele foi lá ver as crianças com a minha cunhada. Gente, eu não sabia onde que era. Eu queria muito ter ido lá, eu não sabia. Minha avó não me falava. Eu naquela situação, minha avó não queria me falar onde que era. E eu não sabia onde que era. E depois meu esposo tentou ir lá de novo, não receberam ele. A gente não sabia que as crianças estavam indo para adoção, gente. Nós não sabíamos. E eu naquela situação não tinha muita coisa para fazer. Eu não tinha muito o que fazer, né, por eles. E nisso, depois que eu ganhei a Thalita, eu tenho um testemunho da atual mãe, da mãe adotiva deles. Eu vi que ela lançou um livro falando, né, sobre isso. Aconselho depois vocês quiserem, né, ver, que é público, né, um livro público. Então, eu estou muito grata a Deus pela vida deles, por tudo que eles, né, fizeram pelos meus filhos, estão fazendo por eles. A gente ora muito por eles. A gente tentou, depois que a Thalita nasceu, a gente teve uma audiência para poder, né, se manifestar ali, porque meu esposo, ele entrou judicialmente, né, para ter as crianças novamente. Na época eu tava bem debilitada ainda, eu tinha acabado de ganhar a Thalita, né, eu tava de resguardo, tava me curando, tava curando do vício, né, tava debilitada, porque a droga, ela acaba com o seu psicológico, com o seu corpo, com o seu físico. Algumas pessoas já viram aí a foto que eu tenho, né, no slide, e eu tava muito debilitada, mas mesmo assim eu fui na audiência. Eu queria muito estar com meus filhos novamente. A gente ficou praticamente 6 anos lutando, né, enquanto ele estava com o casal. A gente nunca desistiu dele, tanto que aqui tá, né, a sentença. A gente recorreu, a gente perdeu, e a gente recorreu novamente para ter as crianças conosco, mas Deus sabe de todas as coisas. 2 desembargadores votou a favor das crianças ficarem com o casal, o casal adotivo, então os pais adotivos, e a nosso favor, mais um voto a gente ganhava. Mas, pessoal, eu sofri muito, vou te falar a verdade. Eu orei muito, foi um processo de oração, mas eu falei com o Senhor que seja feita a vontade do Senhor, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eles não vão deixar de ser meus filhos por conta disso, pela distância. Eu sempre estarei aqui para o que eles precisarem. Meu endereço, quando eles quiserem me conhecer e eu contar tudo que aconteceu, que esse vídeo também chegue até eles e eles entendam a minha história e a do pai deles. E eu amo eles. Eu vou estar aqui sendo uma guardiã espiritual da vida deles, e eu oro pela família deles, e eu amo eles, amo muito eles. Se o casal deixasse a gente ver, ter contato, né, seria muito bom, mas eu não tive, não é que eu não tive coragem. Eu acho que é o fato de você ter um não, né? O não, a gente costuma dizer que o não a gente já tem, mas eu não sei se eles vão querer isso, sabe? Então, assim, a gente prefere descansar no Senhor, orar. E se eles um dia assistir esse vídeo, né, estamos aqui de braços abertos, se as crianças quiserem nos conhecer. Eu acho que eles estão muito novos ainda, e mais pra frente, quando eles crescerem, eles vão ter a oportunidade de nos conhecer. E eu sou muito grata a Deus pela vida desse casal. Eu oro pela vida deles. Eu, como mãe, eu errei sim, mas eu me arrependi, e eu lutei até o fim, e Deus fez o que era bom para eles. Por mais que eu não entenda, eu confio no Senhor. Eu não entendo agora, mas eu sei que eu vou entender futuramente. Eu sei que eu vou entender, né, o que Deus fez. E eu confio no Senhor. Se o Senhor permitiu que as crianças permanecessem com eles, é porque Deus sabe o que está fazendo. E eu, como filha de Deus, eu confio no meu Senhor. Então, meu esposo recorreu, a gente perdeu, como eu falei, né? A gente perdeu
ano passado, foi 2025, né, que terminou esse processo. Foi em 2025 que terminou. A gente ficou desde 2019 a 2025 recorrendo na justiça. Enquanto isso, eu também recorri, né, dos meus outros filhos, para poder conviver com eles, Samuel, Miguel, Emanuele. E graças a Deus hoje eu tenho a convivência com eles. Samuel tá aqui comigo, passa o final de semana, férias, Manu, o Miguel, eu vou, vejo ele. Eu acho que cada um tem seu tempo, sua hora, seu momento. Também tenho esperado também respostas também de Deus na minha vida. E eu estou muito grata. Thalita já vai fazer 7 anos, para a glória do Senhor Jesus. E nisso, gente, a minha vida foi transformada, né? Já tô contando a minha transformação. A melhor parte de todas é agora. E Deus transformou minha vida depois que eu ganhei a Thalita. Eu comecei a Glória, né, o Bruno, eles me acolheram durante um tempo na casa deles, eu e meu esposo, até a Thalita fazer 4 meses. E a gente veio morar aqui no lote do meu sogro, na casa onde meu sogro morava. E hoje a gente mora tem a casa de cima e a gente mora nessa casa de cima, que é a do meu esposo, que o pai dele deu para ele muitos anos atrás. E a gente mora aqui, eu tenho minha vida, meu ministério, cursando técnico em saúde bucal. Eu tenho uma vida completamente transformada pelo Senhor Jesus. Deus, ele restaurou tudo na minha vida. Restaurou o amor próprio, a minha dignidade, né? Como diz a palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Hoje eu me amo, consigo amar os meus filhos, consigo amar o meu próximo. Deus restaurou minha casa, meu casamento, né? Tudo, meu ministério, tudo, a minha vida completo. E grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor tem feito. Minha mãe, né, ficou 30 anos praticamente no alcoolismo e eu nunca desisti dela, porque como eu declarei sobre a minha vida que tudo era possível para mim, que eu ia conseguir sair do crack, a minha mãe conseguiu sair do álcool. Eu ajudei minha mãe esse período todo, esses 5 anos, esses 6 anos que eu estou liberta, eu estou ajudando a minha mãe a se libertar. Ajudei ela a se internar, nunca desisti dela. E na última, ano passado eu internei, ela ficou internada, né? Ela quis se internar, não internei, ela foi, né, voluntariamente na Recomeço, essa instituição, essa casa maravilhosa que a Lagoinha tem, de acolher as mulheres que querem um recomeço. Minha mãe ficou lá 7 meses, saiu de lá. Nossa, ela tá totalmente transformada porque ela quis uma mudança verdadeira no coração dela. Ela não bebeu nada quando saiu. Graças a Deus. Hoje meu pai também está com o ministério dele restituído. Que meu pai é pastor. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós temos que dar graças. Aquilo que parecia impossível é possível. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que tem a solução. E a solução é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que chegue mais e mais pessoas que estão desistindo da vida, pessoas que estão nas drogas, na cocaína, na prostituição, no adultério, numa vida completamente destruída pelo inimigo. A palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, que as coisas velhas já se passaram e eis que se fez tudo novo. Hoje eu congrego na Primeira Igreja Batista Missionária, eu sou ministra da palavra, também trabalho com as crianças, né? Então dei um tempo, mas por conta que eu contei para vocês que lá em 2017 eu furtei e demorou 8 anos para que eu fiquei presa durante um tempo, mas demorou 8 anos para que essa condenação saísse, essa pena. E hoje estou cumprindo a pena, estou usando tornozeleira, depois de tanto tempo, né, gente? Depois eu estar com a vida completamente transformada, curada, foi um baque na minha vida, mas eu sei que é só um período, isso tudo vai passar, e nesse momento eu estou me aproximando mais do Senhor, estou querendo ver o que o Senhor tem para falar comigo,
E eu sei que logo, logo essa tempestade, esse intempério vai passar. É só um momento. E eu sei que o Senhor está comigo. Quantas vezes a gente pensa em desistir, né? Nossa, estava tudo tão bem, né? E acontece de uma hora para outra situações da nossa vida que nos fazem, né, desistir muitas das vezes, que nos faz perder a fé, mas que a gente venha olhar para o alto e ver de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a gente possa olhar para o monte, para o alto e ver que o nosso socorro ele vem do Senhor Jesus. Amém? Nada é impossível para o Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Você não precisa de ouro, você não precisa de prata e nenhuma riqueza que o mundo oferece. O Senhor é suficiente. A sua graça te basta. A presença dele te basta. Essa é uma das minhas composições. Não preciso de ouro, não preciso de prata e nenhuma riqueza que o mundo oferece. O Senhor é suficiente. A tua graça me basta. A tua presença me basta. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus me ensinou amor, Ele é o próprio amor. Jesus me trouxe libertação, me livrou da prisão, trouxe redenção, cura ao meu coração. Me livrou de uma cova perigosa, pôs meus pés sobre a rocha, me ensinou uma nova canção. Eu não preciso de nada além da tua presença. Eu não preciso de nada além de ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saiu um pouco do ritmo, do tom, mas essa é uma composição que eu fiz, que ela, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela vai ser divulgada aqui. Eu tenho fé que o Senhor, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu, né? Para a honra e glória dEle, é para a glória dEle, é para a honra dEle. Esse vídeo é para a glória de Deus e que a sua vida possa ser alcançada por meio desse vídeo, por meio do Senhor Jesus, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então compartilha esse vídeo, você que quer, né, contar, que quer levar esse testemunho na sua igreja, pode me chamar aqui nas redes sociais, eu não cobro valor nenhum. Se quiser me abençoar, me abençoe. Se não quiser, a graça do Senhor Jesus nos basta. A presença de Deus nos basta. Nós não precisamos de ouro nem de prata. A presença do Senhor Jesus nos basta. Amém? E que Deus venha te abençoar poderosamente. Um abraço no seu coração. E que você possa ir ser edificado e vai ser edificado com esse testemunho. E não deixe de compartilhar. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.